Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 50, hoje sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Já vou começar com a situação no Chile, que me parece que nessas 3 semanas ainda continua bastante difícil de analisar um término, um fim para essa situação. Ontem à noite, na quinta-feira, o presidente Piñera convocou o Conselho de Segurança Nacional para tomar algumas medidas mais duras com relação à violência de algumas das manifestações e vamos aguardar qual o resultado real, concreto hoje. Os grupos já estão se reunindo na Praça Itália, lá em Santiago. Também tem uma manifestação de caminhoneiros chegando à capital chilena. Ou seja, nessas 3 semanas o Chile já perdeu a sede da reunião da APEC, já perdeu a sede da reunião da COP25 desse ano, até a final da Copa Libertadores mudou de Santiago para Lima e a situação ainda está bastante tensa. O Piñera ele está na realidade emparedado com essa situação, porque os manifestantes, quando eles vão conseguindo algumas coisas, ele trocou 8 ministros, fez algumas reformas já, colocou algumas leis para andar no Congresso chileno e, obviamente, os manifestantes vão sentindo a possibilidade de conseguir mais novas conquistas e vão avançando. Eu acho que o ponto principal é a questão de ser convocado um plebiscito para se votar uma nova Assembleia Constituinte. Pode ser realmente uma solução para acalmar essa grave crise que o Chile passa. Mas, como já tinha falado no nosso Conexão Geo 48, eu acho que é importante nós termos claro uma coisa. O governo democrático no Chile tomou posse em 1990, o primeiro governo democrático depois dos militares tomou posse em 1990. De lá para cá, a esquerda chilena governou o Chile por 14 anos. Então, acho que esse é um dado que muitos talvez não saibam, mas só a ex-presidente Michelle Bachelet, ela governou o Chile por 8 anos. E eles, ou seja, colocar tudo na conta do Piñera agora também é uma leviandade. Eu acho que a gente tem que analisar a situação com bastante calma. Lógico que o Chile possui problemas. Constatamos agora, com essa crise, os problemas que o Chile tem, questões de previdência, questões de saúde, e questões da educação também universitária, mas estamos vendo nesse momento um caso de também um aproveitamento da esquerda chilena, com apoio, obviamente, de outros partidos de esquerda pela América Latina. O presidente Maduro do Venezuela fez declarações ontem dizendo que o povo chileno só vai se acalmar quando as suas reivindicações forem atendidas. Quem é o presidente Maduro com aquela desgraça que está na Venezuela, com os milhares de venezuelanos passando fome, fugindo do seu país, querer dar conselho para algum outro país, né? Então isso aí nós temos que ter bem claro na nossa cabeça o que está acontecendo no Chile. O Chile tem problemas que tem que ser resolvidos, sem dúvida, tem que ser resolvidos, mas tem que ser resolvidos pela via democrática. Não podemos voltar para o estado de natureza, né? Onde não existe a presença do Estado, nação, ou seja, do governo que controlar a situação, queimando lugares, destruindo prédios públicos, destruindo bens particulares como supermercados, estações de metrô, milhões e milhões de dólares de prejuízos, e no final das contas quem paga esse prejuízo é a própria população que vai pagar esse prejuízo com seus impostos. As pessoas que já morreram, as pessoas que ficaram feridas. Então acho que já é o momento dos chilenos realmente se posicionarem contra essa violência que tomou um rumo, na minha opinião, fora do normal e desproporcional. Segunda notícia que eu trago para vocês essa semana, também mais distante da situação aqui no nosso entorno. O Irã voltou a enriquecer urânio acima dos níveis do acordo de 2015. Vamos lembrar que aquele acordo foi estabelecido entre o Irã e os 5 países membros do Conselho de Segurança mais a Alemanha, então ficou um acordo conhecido P5+1, só que quando o presidente Trump assumiu o governo nos Estados Unidos, ele já falava mal desse acordo, já era contra esse acordo, e obviamente ao assumir o governo ele acabou tirando os Estados Unidos do acordo e impondo sanções econômicas bastante pesadas ao Irã.
Só que, como eu já falei algumas vezes aqui no Conexão, o Irã não é um país qualquer. O Irã tem 80 milhões de habitantes, tem uma história importante, já foi Império Persa. O Irã não é árabe, né? O Irã ele é persa, fala farsi, não fala árabe. Eles são xiitas, não são sunitas. E ali no entorno do Irã, a Arábia Saudita e aqueles outros países, aquelas outras monarquias ali do Golfo Pérsico, tem muita preocupação com relação ao Irã, que, para a surpresa talvez de alguns, tem um governo, tem um regime político bem mais democrático do que esses países, a Arábia Saudita e as outras monarquias ali do Golfo, por exemplo. O outro país que obviamente não gosta do Irã é Israel, e a gente tem que entender essa ligação entre Irã, Iraque, Síria e o Hezbollah no Líbano. Ou seja, esse eixo aí que o Irã tem muita influência, é um eixo que preocupa bastante Israel. Só que Israel no momento está mais preocupado com as questões internas, não está conseguindo fechar essa questão do novo governo. O Benny Gantz está tentando formar uma coalizão para poder ser o primeiro-ministro. O Benjamin Netanyahu já desistiu em outubro, passou para o Benny Gantz a tentativa de formar um novo governo. Talvez Israel tenha que ter uma terceira eleição em menos de um ano para ver se conseguem chegar a um consenso e formar o governo. Então Israel está muito preocupado com as questões internas e a gente não está vendo muito Israel em relação ao Irã nesse momento. O Irã já, obviamente, bastante impactado com as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, resolveu avançar. E essa semana eles resolveram, como já tinham avisado que fariam, se nada fosse feito, começaram a enriquecer novamente o urânio fora dos padrões acordados em 2015. Ou seja, próximo de até, num futuro próximo, ter a capacidade de ter artefatos nucleares, que era a grande preocupação dos países do P5, mais a Alemanha, e também de outros países ali do entorno, como a Israel e os outros países árabes que eu mencionei. Então a situação no Irã voltou a ficar tensa. Temos muitas declarações de líderes de vários países essa semana em relação a isso, e difícil de prever o que vai acontecer. Não vamos esquecer daquele ataque que aconteceu em setembro, as instalações de petróleo na Arábia Saudita, que os Estados Unidos e a própria Arábia Saudita atribuíram ao Irã, mas nada foi feito contra o Irã. Ou seja, é uma questão também que a gente não deve esquecer. Por que os Estados Unidos, por que a Arábia Saudita não reagiram contra o Irã naquela época, já que, segundo eles, foi o Irã responsável por aquele ataque que causou aí a perda de quase 50% naquele momento da produção de petróleo da Arábia Saudita. Então, assim, isso, na minha opinião, mostra o respeito, né, a preocupação que esses países têm em relação ao poder militar do Irã, que, como eu falei, não é um país qualquer. Então vamos acompanhar, é um momento de atenção ali naquela região do Golfo Pérsico, voltou a crescer, né? Vamos aguardar aí os próximos acontecimentos. E a terceira notícia que eu trago para vocês, em relação ao Golfo da Guiné, uma região que eu pouco falo aqui no nosso podcast, aquela região ali na África Ocidental. O país principal é a Nigéria. A Nigéria é a maior economia da África, maior população da África. Há uma previsão da ONU de que a Nigéria seja a terceira maior população do mundo em 2050, e é um país bastante importante. E aquela região do Golfo da Guiné, outros países também são produtores de petróleo, vários países ali, não apenas a Nigéria, mas vários países ali produzem petróleo. E ano passado, em 2018, foi a região do planeta com maior incidência de ataques, chamados ataques piratas, contra navios tanque e outros navios naquela região. E essa semana, especificamente, no último sábado, um navio, uma empresa norueguesa, foi atacado no litoral do Benin, e com tripulantes foram sequestrados. E na segunda-feira, um navio de uma empresa grega no litoral de Togo, outro país, Benin e Togo, são países que ficam entre Gana e Nigéria, também foram sequestrados, aumentando bastante a tensão ali na região do Golfo da Guiné. É um golfo importante, uma informação que talvez os senhores não saibam: o Brasil importa petróleo leve da Nigéria para misturar com o nosso petróleo, que é um pouco mais pesado. A Nigéria é um potencial parceiro comercial importante do Brasil, está bem de frente aqui ao nosso país.
no conceito de entorno estratégico, a África Ocidental faz parte do entorno estratégico e é o momento do Brasil se posicionar melhor em relação a essa situação. São vizinhos, não é interesse para o Brasil que aquela região seja uma região com problemas. Os Estados Unidos estão bastante preocupados com a China, na verdade, e o poder não admite vácuo, então é uma situação que pode ser interessante do Brasil se posicionar e ajudar mais os países ali do Golfo da Guiné para combater essas ameaças que, obviamente, podem aumentar cada vez mais. Com relação à próxima semana, os eventos que estão em andamento, continuamos, obviamente, acompanhando a situação na Bolívia. Lembrando a vocês que na Bolívia o presidente Evo Morales foi reeleito para seu 4º mandato, só que o resultado das eleições foram contestadas, elas estão sendo avaliadas por uma comissão da Organização dos Estados Americanos nesse momento, mas essa semana muitos protestos pelo país, principalmente em Santa Cruz de la Sierra, querendo que o Morales renuncie, e aí da mesma forma fazendo um link também com o Chile. Não podemos aceitar que um ato de violência queira tirar do poder um presidente que a princípio foi democraticamente eleito. Ou seja, da mesma forma como o presidente Pinheiro foi democraticamente eleito presidente do Chile, ele não pode ser retirado, não pode ser forçado a sair do poder do Chile por causa de manifestações violentas na rua. Da mesma forma também na Bolívia não faz sentido que essas manifestações tirem o presidente Evo Morales. Mas a junta, essa comissão da Organização dos Estados Americanos está, digamos assim, verificando os votos para confirmar a eleição do Morales. Então vamos aguardar, mas a situação da Bolívia também continua tensa. Nesse domingo teremos eleições na Espanha, a segunda eleição na Espanha esse ano. A Espanha está passando por essa questão aí séria novamente, a questão da Catalunha, de independência da Catalunha e outras questões importantes. Neste domingo a Espanha, obviamente um país importante na União Europeia, 4ª maior economia, depois de Alemanha, França e Itália. Então é, sem sombra de dúvidas, uma votação importante, vamos estar acompanhando. Essa semana também saíram notícias com relação à guerra comercial entre China e Estados Unidos, mas notícias contraditórias. Até o momento ficou difícil de saber exatamente o que foi acordado, porque a China na quarta-feira falou uma coisa, hoje o presidente Trump já falou outra coisa. Essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, relembro a vocês, talvez um dos eventos mais importantes que estão acontecendo atualmente no mundo e que às vezes a gente acaba esquecendo, mas essa disputa entre Estados Unidos e China é a grande disputa do século XXI. Nós estamos falando de 40% da economia global. China e Estados Unidos, o PIB dos dois países representa 40% de toda a economia do planeta. Isso não é pouca coisa e a gente tem que estar acompanhando isso com bastante atenção. E aí, por conta dessa questão, obviamente que as manifestações lá em Hong Kong prosseguem. E, como eu já tenho dito, acaba sendo um teste aí de paciência para o exército chinês de não intervir nessas manifestações. Por enquanto, eles estão conseguindo se manter lá em Shenzhen, que é a cidade chinesa vizinha a Hong Kong, mas vejo com pouca... não sou muito otimista com relação a essas manifestações, acho que não vai dar em nada. E, infelizmente, não adianta nada essas manifestações da maneira como elas estão sendo feitas, porque Hong Kong já está dentro da China. Muito difícil disso ter algum efeito. Na minha opinião, como já comentei outras vezes, isso aí também tem por trás um interesse dos Estados Unidos de tentar enfraquecer a China para que tenham outras manifestações dentro do resto do país, né? Não apenas em Hong Kong. E essa é a ideia que está por trás aí dos americanos, que estão muito interessados em desestabilizar a China, que é o país que pode tirar os Estados Unidos dessa posição de potência hegemônica. Também estamos acompanhando, faltam 2 semanas, o segundo turno das eleições presidenciais no Uruguai, vão acontecer no dia 24 de novembro. As pesquisas ainda estão bastante incertas, é muito difícil de apontar o vencedor nessas eleições. São as últimas eleições aí do ano aqui no nosso entorno estratégico, importante de acompanhar. Lembrando que o Alberto Fernandes toma posse na Argentina no dia 10 de dezembro. O Alberto Fernandes já se encontrou essa semana na sua primeira visita internacional com López Obrador, presidente do México, para tentar estreitar, segundo ele, os laços entre os países de esquerda na região. Vamos aguardar os desdobramentos. Eu estou bastante pessimista e preocupado com a situação na Argentina, que passa por uma crise econômica muito séria, e não acho, sinceramente, que
o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner sejam solução para o problema argentino. Vamos aguardar. É um país muito importante para o Brasil, um parceiro comercial muito importante para o Brasil, está aqui no nosso entorno estratégico, no nosso vizinho, fronteira com o Brasil, e a partir do dia 10 de dezembro, governado pelo senhor Alberto Fernandes. E para finalizar, lembrando a todos que a Marinha e outros órgãos do governo federal continuam aí nas investigações, Polícia Federal, nas investigações com relação àquele vazamento de óleo no litoral brasileiro, um crime ambiental seríssimo. É muito difícil provar a autoria dessa contaminação. A princípio foi apontado um navio grego como autor, mas, como já tinha comentado, enquanto nós não tivermos sobre nossa Amazônia Azul uma vigilância eficaz, 24 horas, que possa detectar no momento em que acontecem os delitos, vai ser muito difícil tentar recuperar o histórico para ter certeza de que foi o navio A, B ou C que realizou esse vazamento criminoso no nosso litoral. Bom, senhores, esse é o nosso Conexão Geo número 50. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Voltamos na próxima sexta-feira. Lembrando que estamos não apenas no YouTube, mas também no Facebook. Obrigado.